Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com mais uma videoaula para que a gente retome os nossos estudos interrompidos aí pela pandemia do coronavírus. Estamos todos de quarentena, eu espero que vocês estejam na casa de vocês, se protegendo as pessoas que vocês amam. Eu estou aqui no meu quarto, cercado dos meus grandes amigos livros, e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2 do livro de vocês, cujo tema é arte e sociedade, a relação que existe entre a arte e a sociedade. Primeiro eu gostaria de fazer a seguinte observação: vocês já pararam para pensar que nenhuma sociedade que tenha existido na história da humanidade em época alguma deixou de produzir algum tipo de manifestação artística, ou pelo menos a gente não sabe de nenhum caso? Desde as sociedades mais primitivas a gente tem algum tipo de manifestação de arte. A arte, ela parece ser uma necessidade humana. A gente esteve recentemente na Serra da Capivara e alguns de vocês puderam ver de perto as representações artísticas dos primeiros habitantes da América nas pinturas rupestres que estão nos paredões do Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, pessoal, curioso que a arte ela tem existido sempre, ela parece ser uma necessidade, embora a arte muitas vezes seja subestimada. Algumas pessoas meio que reduzem o valor das manifestações artísticas. Então é comum, por exemplo, dizer: por que a gente tem que dar atenção para a literatura? Aparentemente é uma coisa inofensiva. É interessante pensar também que todos os governos autoritários eles foram um tanto perseguidores das manifestações artísticas. Vocês sabiam, por exemplo, que na década de 30 aqui no Brasil, durante o governo Vargas, alguns livros eles foram queimados em praça pública e alguns escritores foram expulsos do país? Por que os nazistas queimaram livros, por exemplo? Porque poetas, cantores, atores costumam ser perseguidos por governos autoritários. Deve haver alguma coisa na arte que é muito perigosa. A arte talvez seja uma forma de ensinar alguma coisa que muitos não querem que a gente aprenda. Bom, os primeiros estudiosos a respeito da arte e sua função foram dois homens que nós conhecemos bem. Eles se chamam Aristóteles e Platão e viveram no século IV a.C. Aqui eu tenho à esquerda o busto de Aristóteles, à direita o busto de Platão. O Platão tinha uma visão um tanto negativa sobre os artistas, em especial sobre os poetas. Ele achava que os poetas eram mentirosos, como o Fernando Pessoa diz, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é doador que devera sente. O Platão, então, ele achava que por a poesia ser uma forma de mentira a respeito da realidade, uma ficção, por ela não ser uma representação objetiva da realidade, ela não colaborava com o crescimento e o desenvolvimento da virtude nos membros da polis. Ele dizia que nem tudo que o poeta fala é verdadeiro, e muitas vezes o poeta, na poesia grega em especial, atribuía aos deuses os defeitos humanos, como a inveja, a ira, a ganância. Por essa razão, no seu capítulo 3 do livro A República, o Platão ele dá a entender que a poesia poderia ser nociva para o desenvolvimento dos cidadãos na polis. O Aristóteles, por sua vez, traz dois conceitos interessantes a respeito, especialmente da arte literária. Ele diz que a arte, de maneira geral, é uma forma de mímese da vida. O que é mímese? Mímese é uma palavra grega que significa imitação. Esse termo, por exemplo, é também usado na biologia, quando temos algum tipo de inseto, planta ou animal que imita algo que já existia antes. Muitas pessoas chamam isso de bicho-pau. Eu conheci na minha infância como mané-mago. É uma espécie de inseto que mimetiza gravetos. Ele passa despercebido na natureza. Não é de certa forma uma camuflagem. O próprio inseto é assim. Existem plantas, por exemplo, que parecem com abelhas para que elas atraiam as abelhas, para que elas se reproduzam de uma maneira mais eficiente. Então, o mimetismo na natureza se dá dessa forma e tem essa função de melhorar a sobrevivência ou de otimizar, digamos assim, a capacidade reprodutiva dos seres. O Aristóteles ele dizia que a arte literária era uma mímese da vida. A arte, de maneira geral, era uma imitação da realidade. E essa imitação, ao contrário do que Platão acreditava, para o Aristóteles, fazia com que o homem aprendesse através da observação do outro. Ele também dizia que a arte provoca no espectador um efeito que ele chamava de catarse, uma purgação. O que significa purgação? Uma espécie de purificação. Purgar é fazer uma limpeza. Então ele dizia, a imitação purga, purifica
o leitor, eu coloquei o leitor aqui, mas no caso a pessoa que contempla a arte. Ou seja, para Aristóteles, ao contemplar uma manifestação artística, o espectador pode de repente aprender alguma coisa através do que ele observa nas ações dos personagens e também conseguir modificar a si mesmo por dentro, emocionalmente, moralmente, porque ele vai purgar o seu espírito, ele vai se purificar, vai melhorar como indivíduo. A gente pode ter um exemplo disso na leitura que a gente está fazendo atualmente do livro Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Eu acredito que vocês, em determinados momentos da leitura, tenham sentido algum tipo de empatia pelo personagem do Zezé, ou pela mãe, ou pelo pai que está desempregado. Então é um livro muito forte, que trata de questões que causam reflexão na gente. Então quando vocês param, refletem sobre aquilo que estão lendo, sentem empatia pelo personagem, vocês começam a entender melhor as ações das personagens, porque eles são de um jeito em determinado momento, porque agem de outro jeito. Mesmo que vocês não tenham vivenciado a experiência daquelas personagens diretamente, vocês acabam vivenciando através dos olhos do Zezé, do seu pai, da sua mãe, da sua família, certo? A mesma coisa eu posso dizer do conto A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais, da Clarice Lispector, que a gente leu outro dia. Aquele conto fez com que a gente ficasse reflexivo. Então vocês ficaram pensando sobre todas aquelas questões na cabeça daquela mulher. Eu vou colocar aqui na descrição um link com o texto integral desse conto do qual eu estou falando, para que alguém que não seja meu aluno e eventualmente esteja assistindo esse vídeo possa lê-lo e confirmar aquilo que eu estou dizendo, ok? Essa discussão a respeito da função da arte, ela vai perdurar ao longo da história da humanidade, e muitas pessoas vão considerar que a arte tem uma função meramente estética. Ela tem que ser bela e retratar as coisas boas da vida, a beleza da vida, o amor, os sentimentos nobres. Outras pessoas acham que a arte deveria ter uma função mais pragmática, ou seja, que ela possa ser um mecanismo didático, pedagógico, que ensine, que moralize. Então essas questões têm sido muito discutidas e não existe uma verdade absoluta a respeito desse assunto. Cabe a cada um de nós analisarmos as visões diferentes e chegarmos a uma conclusão a respeito disso. Eu acredito tanto na função estética quanto na função pragmática da arte. Eu acho que uma coisa não pode estar dissociada da outra, ok? O Pablo Picasso parece concordar com Aristóteles a respeito da função da arte. Nesse trecho, Pablo Picasso afirma o seguinte: o que pensa que é um artista? Um idiota que só tem olhos quando pintor? Só tem ouvidos quando músico, ou apenas uma lira para todos os estados da alma, quando poeta, ou só músculos como lavrador? Pelo contrário, ele é simultaneamente um ente político que vive constantemente a consciência dos acontecimentos mundiais, destruidores, ardentes ou alegres, e que se formam completamente segundo a imagem destes. Ou seja, ele está dizendo que o artista é um ente político que vive constantemente os acontecimentos mundiais, sejam os destruidores, sejam os alegres, sejam os apaixonantes, ardentes, e que ele manifesta essa consciência através da sua expressão artística. Como seria possível, diz o Pablo Picasso, não ter interesse pelos outros homens e afastar-se, no indiferença de marfim, de uma vida que se nos apresenta tão rica? Não, a pintura não foi inventada para decorar casas. Ela é uma arma de ataque e defesa contra o inimigo. Então a gente tem aqui uma declaração explícita do Pablo Picasso de que a arte é uma forma de manifestação política, social, além de ser uma coisa estética. Ele diz que a pintura, que é a arte que ele praticava, não é uma coisa que só serve para decorar casas, decorar ambientes, que a pintura também poderia ser utilizada com uma função de expressar alguma visão a respeito da realidade. Ok? Foi isso que ele fez, por exemplo, em seu quadro mais famoso, que é o Guernica. Vocês provavelmente já ouviram falar desse quadro. Esse quadro se chama Guernica porque Guernica é o nome de uma cidade espanhola. Aqui eu tenho uma foto de Guernica quando ela foi bombardeada em 1937 por fascistas durante a Guerra Civil Espanhola, o governo do Franco, e o bombardeio da cidade de Guernica causou muitas mortes. O Pablo Picasso vivia em Paris nessa época, mas ele representou o horror do que ocorreu na cidade de Guernica, que era uma cidade pequena, através do seu quadro, que levou 3 meses para ser construído, e que, ao contrário do que a gente pensa, não era um simples quadro para se colocar na parede. Ele era um painel
com 8 metros de largura por 3,5 de altura. Isso é enorme. Conta-se que quando soldados fascistas chegaram ao ateliê do Pablo Picasso e perguntaram: foi o senhor que fez isso? Ele respondeu: foram vocês que fizeram isso. Eu tenho aqui o quadro, pessoal. Aqui está o quadro Guernica. Para quem não conhece o contexto de produção dessa obra, parece apenas um desenho besta, um desenho de criança talvez. Na verdade, esse quadro ele é bastante significativo, expressivo e tem uma mensagem política muito profunda. Eu vou passar para vocês agora, e eu espero que isso não viole direitos autorais, um vídeo que mostra como é a obra em detalhes. A gente vai ter agora uma visão 3D do que há nesse quadro para que vocês entendam melhor. Só lembro que se trata de um quadro que foi pintado a partir de um fato. A cidade de Guernica foi bombardeada pelos fascistas, muitas pessoas morreram. O artista queria representar o que ele sentiu a respeito da situação de Guernica. Vamos ao vídeo. Bom, pessoal, temos aí uma cabeça decepada de alguém em desespero, machucado. O rosto é bastante disforme. Há uma mãe com um bebê no braço, aparentemente uma criança morta. Ela estava amamentando essa criança e ela grita aos céus. Por trás nós temos um touro, também em expressão de desespero. Eles parecem estar num porão e há uma luz acesa e um braço de alguém que olha para dentro, aquela cena de horror, e olha com expressão de tristeza. É uma pessoa que traz uma luz de fora para dentro. Essa luz talvez tenha um valor simbólico. Outra pessoa em desespero, de braço para o alto, como que implorando a Deus. Outro homem olhando para cima em expressão de espanto, surpresa. As bombas vieram do céu sobre a cidade de Guernica. Temos um cavalo disforme com uma lança atravessada em seu peito. Aqui um pedaço da lança. Aqui a ponta da lança saindo do outro lado. E no chão um trecho bastante interessante. A gente tem aí uma mão, um braço cortado com uma espada quebrada de alguém que lutava, mas nessa espada nasce uma flor. Então todos esses elementos que foram colocados aí, eles foram bastante planejados pelo Pablo Picasso. Não faria sentido que essa cena toda fosse uma imagem bonita, certo? Não faria sentido que toda essa cena apresentada nesse painel fosse uma imagem bonita, agradável, porque o que ele quer causar é justamente o horror. Ele quer representar o horror das pessoas que estavam em Guernica naquele dia, certo? Então, dito isso, eu acredito que para vocês o quadro passa a ter outro significado. Vocês agora vão olhar para esse quadro e vão ver ele de uma maneira diferente. Ele já não é mais só uma coisa aparentemente besta. Então, pessoal, o livro de vocês, na página 25, comenta que a arte ela é um produto social. O artista ele produz a partir de um contexto histórico, social, geográfico, político, econômico. Ele está inserido dentro de um contexto e ele manifesta sua arte a partir dessa experiência de viver nesse contexto. É dito também no livro que a arte ela expressa uma forma de ler a sociedade. O artista faz uma leitura dessa sociedade e a partir da leitura que ele faz da vida em volta dele, ele se posiciona em relação a ela. Esse posicionamento pode ser tanto para reafirmar valores dessa sociedade, como também para contestar valores dessa sociedade. Ou seja, o artista pode concordar com a visão de mundo da maioria das pessoas que estão à sua volta, ou ele pode contestar aqueles valores,
certo? O Pablo Picasso aí, por exemplo, ele está contestando valores dos fascistas, mas ele está reafirmando o espanto, o horror daquelas pessoas que viviam em Guernica e que provavelmente não estavam satisfeitas com toda aquela situação. Então, pessoal, é como está dito aí no texto, a sociedade causa no artista uma reação. Ele produz, a partir do contexto em que ele vive, uma manifestação artística que surge como um produto social, uma forma de leitura que ele faz da realidade, através da qual ele se posiciona em relação àquilo que ele vivencia ou aquilo que ele supõe em relação aos sentimentos, aos acontecimentos, mesmo que ele não esteja diretamente envolvido com isso. Pablo Picasso, por exemplo, pintou esse quadro em Paris, mas ele conseguiu ter empatia suficiente para pintar o quadro a partir do que ele inferia que havia sido o sofrimento, a agonia, o desespero das pessoas que estavam lá no momento do bombardeio. Ao reafirmar ou reiterar os valores de uma sociedade em um determinado contexto, o artista ele acaba interferindo na visão de mundo da pessoa que contempla essa arte. Então a sociedade está sempre mudando e ela gera uma obra de arte. A obra de arte é um produto dessa sociedade. E ao gerar uma obra de arte que vai expressar uma interpretação dessa realidade nova que surgiu, o artista faz questionamentos ou reafirmações que podem fazer com que a sociedade se transforme novamente. Ele pode fazer com que as pessoas passem a contestar determinados valores ou passem a reafirmar e defender determinados pontos de vista. Então a sociedade muda a partir disso e esse ciclo sempre se repete. Sempre vai surgir uma sociedade diferente, com manifestações artísticas diferentes, que em determinado momento vão contestar valores novos que vão surgir, e essa sociedade vai estar sempre em transformação, digamos assim. Nesse sentido, como o livro observa, toda leitura ela é interativa, uma interação entre o artista, a sociedade, o artista e a pessoa que consome a arte, o consumidor de arte, o leitor, o ouvinte de uma música, a pessoa que vai a uma exposição de pintura, de esculturas, a pessoa que assiste uma peça teatral. Todos eles estão envolvidos, o artista, a sociedade, o consumidor de arte vão estar envolvidos num processo de interação que causa um efeito mútuo entre um e outro, ok? É sobre isso, por exemplo, que o poeta Cassiano fala no seu poema Poética, que diz que a poesia, o que é a poesia? É uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Aqui nós temos uma visão estética da poesia. No entanto, ele diz depois, o que é o poeta? Um homem que trabalha o poema com o suor de seu rosto, que tem fome como qualquer outro homem. Ou seja, o artista ele é só um homem como qualquer outro homem. E a sua arte é trabalhada com o suor do seu rosto, a partir da sua experiência. Ou seja, o poema é construído a partir da experiência do indivíduo dentro da sociedade. Certo? Ele é produto do suor do rosto do homem, ele é produto da fome, da dor, da miséria, mas também do amor, enfim, de sentimentos que são inerentes ao ser humano e que vão se juntar à organização estética da poesia ali. Isso vão, digamos assim, fazer com que aquela ilha cercada de palavras por todos os lados seja muito mais do que só palavras. Palavras apenas, palavras ao vento, como diz Cássia Eller nessa letra escrita por Nando Reis. Então, o que o homem diz nessa ilha cercada de palavras por todos os lados ganha um significado que vai além dessa ilha, trespassa o oceano que existe, separando essa ilha das outras ilhas, e aí a partir daí o homem se comunica com outros homens, porque ele está falando na verdade da experiência de ser homem. Da mesma forma, Ferreira Goulart reitera essa ideia em seu poema Meu Povo, Meu Poema, que diz: meu povo e meu poema crescem juntos. Vejam bem, meu povo e meu poema crescem juntos. Não dá para separar o povo da arte. Meu povo e meu poema crescem juntos como cresce no fruto a árvore nova. Ele está dizendo que o poema e o povo crescem juntos como no fruto cresce uma árvore nova, que nem existe ainda. Ou seja, a arte planta alguma coisa que vai ser colhida no futuro. No povo, meu poema vai nascendo, como no canavial nasce verde o açúcar. No canavial nós temos a cana, que nem é açúcar ainda, mas que vai tornar-se açúcar. Então,
O poema nasce a partir do povo, como o açúcar nasce a partir da cana. É uma projeção para o futuro. No povo, meu poema está maduro, como o sol na garganta do futuro. Meu povo, em meu poema se reflete, como a espiga que se funde em terra fértil. Ao povo seu poema aqui devolvo, porque é ao povo que pertence a arte. Menos como quem canta do que planta. Aqui o poeta maranhense Ferreira Goulart nos transporta à Grécia Antiga, quando a literatura ainda era cantada. A literatura em sua origem era cantada, não havia prosa para ser lido, escrito, né, como um conto, um romance. E os poemas, os textos escritos em versos eram todos cantados. Então, ele diz aqui que ele devolve esse poema ao povo menos como quem canta, não vendo essa função meramente de um canto no sentido de ser uma coisa de apenas entretenimento, menos como quem canta do que planta. É muito mais como quem planta, porque na arte que ele produz, nesse caso especificamente a poesia, temos aí um fruto a ser colhido no futuro. Então esse poema, o poema do Cassiano Ricardo, o Guernica de Pablo Picasso, confirmam essa ideia do Aristóteles a respeito da arte, que a arte vai dialogar diretamente com a vida, imitando-a, mas também ensinando através da sua manifestação, utilizando-se de uma estética para que o leitor ele tenha afinidade com a beleza do texto, com o ritmo, a sonoridade do texto, mas ao mesmo tempo que ele possa se purgar, se purificar, ter um efeito de catarse diante da contemplação daquela arte que lhe diz alguma coisa a respeito do mundo e faz com que ele concorde ou discorde sobre os valores da sociedade em que ele vive ou de sociedades passadas, ok? Temos aqui o quadro O Grito, do pintor Edvard Munch, um pintor norueguês, e ele descreve as circunstâncias em que ele pintou esse quadro da seguinte forma: eu caminhava com 2 amigos, o sol se pôs, o céu tornou-se vermelho sangue. Eu ressenti como que um sopro de melancolia. Parei, apoiei-me no muro, mortalmente fatigado, sobre a cidade, e do fiord, de um azul quase negro, planavam nuvens de sangue e línguas de fogo. Meus amigos continuaram seu caminho, e a gente pode ver aqui no quadro que há os 2 amigos dele seguindo, e eu fiquei no lugar tremendo de angústia. Parecia-me escutar o grito imenso, infinito da natureza. O Edvard Munch, ele tinha vários problemas familiares. Eu vou colocar aqui uma biografia dele para vocês conhecerem melhor a vida do Edvard Munch. Então, pessoal, ele não estava bem emocionalmente, e ele representou na sua pintura não aquilo que ele estava vendo, mas aquilo que ele estava sentindo. Por isso que as coisas são tão deformes, por isso que as cores são tão irreais nesse quadro. Não é porque ele simplesmente quis fazer uma coisa bizarra. Não é que ele quis pintar o quadro com cores aberrantes de propósito só para ser diferentão, certo? O Edvard Munch, ele vai representar a sua emoção através das cores que escolheu, através do cenário que pinta, através da expressão facial de um indivíduo que está distorcido. Bom, aqui nós temos o quadro do famoso pintor também espanhol Salvador Dalí, um quadro bastante conhecido, pintado em 1931 e intitulado A Persistência da Memória. Esse quadro ele pertence a um movimento chamado de movimento surrealista, que buscava representar na arte o inconsciente humano, a atmosfera dos sonhos. Por isso que essa imagem não parece algo real, parece uma representação de um sonho, né? Temos relógios que se derretem, uma paisagem um tanto estranha, algo no chão que parece um rosto. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui pelo cursor, cílios, um nariz, uma cabeça, um esboço de um rosto. Então talvez um rosto humano, certo? É um quadro que reflete uma visão de um grupo específico em um determinado momento da história da arte, que queria representar, como eu já disse, o inconsciente humano. E aqui eu tenho um quadro que dialoga com esse. O nome desse quadro é Disintegration of Salvadorian Brides, do pintor Sean Sapp,
e ele foi pintado em 1998, portanto um pintor contemporâneo. Dá para perceber, inclusive, que se trata de um quadro contemporâneo pelos elementos que a gente vê aqui. Parece um pouco um ambiente mais próximo do ambiente tecnológico. Enquanto que o quadro anterior estava muito relacionado com a psicanálise, o surgimento da figura de Freud, a composição do Shaun Sapp, que relê, né, que faz um intertexto com o quadro de Salvador Dalí, tem muito mais a ver com o impacto tecnológico. A gente percebe nessa imagem, por exemplo, uma certa ligação com o padrão de 3D, de imagens 3D, né, com programas de criação de imagem. Justamente por isso que a gente tem aí no título do texto a expressão desintegração da tela de Salvador Dalí, por Salvadorian Bryce. Como se fosse uma espécie de programa de computador que está fazendo a desintegração. É um quadro cheio de elementos que remetem a muitos itens contemporâneos. A gente tem balas ali, quadrados em 3D, uma nova perspectiva a respeito da forma da imagem no quadro, né, quase que saltando para fora da tela. Pois bem, o fato de serem dois quadros de épocas diferentes está bem evidente na própria composição. A gente vê que o contexto em que o quadro foi produzido altera a forma pela qual o artista quer expressar alguma coisa. O jeito de pintar não é mais o mesmo que o quadro seja um diálogo com o outro. Bom, e aqui a gente revê alguns conceitos que havíamos trabalhado na unidade anterior. A noção de intertexto, e também a noção da função desses intertextos, que são de reiterar ou de subverter, que tem a ver com tudo que a gente falou antes sobre arte. A arte ou ela reitera ou ela subverte os valores de uma sociedade. Também, pessoal, é importante que a gente fique ciente que a arte, como linguagem, em especial no caso da literatura, mas toda forma de arte de maneira geral, ela tem um potencial de interpretação muito grande. A arte é subjetiva, ela é a visão de mundo, a leitura de mundo de um indivíduo, mas quando ela interage com outra pessoa, a outra pessoa vai juntar a sua visão de mundo à visão de mundo do artista, e ela vai passar a interpretar essa obra baseada também na leitura que ela tem de mundo, e isso vai interferir na forma de interpretação de um texto. Do contrário, a gente não se interessaria por nenhuma obra antiga, porque elas se relacionariam apenas com aquele contexto, então não faria nenhum sentido para nós. É por isso que às vezes vocês têm dificuldade de ler certos autores, como Machado de Assis. Falta um pouco de compreensão do contexto, da linguagem da época. O que não quer dizer também que alguma pessoa mais jovem não vá nunca entender o que o Machado de Assis quis dizer em determinado momento. Às vezes até questões relacionadas com a maturidade do indivíduo vão alterar a forma de perceber uma determinada obra. O João Cabral de Melo Neto, que é um poeta pernambucano, em seu poema A Lição de Pintura, diz o seguinte: quadro nenhum está acabado, disse certo pintor. Provavelmente isso é baseado em alguma frase real. Algum pintor deve ter dito que nenhum quadro está terminado. Como assim? Como assim nenhum quadro está terminado? Será que ele está falando que um quadro nunca deixa de ser pintado? Não é exatamente isso. Vamos adiante. Quadro nenhum está acabado, disse certo pintor. Se pode, sem fim, continuá-lo. Quem? A pessoa que está apreciando o quadro. Ele pode dar sentidos novos àquele quadro. Então, nesse sentido, quadro nenhum está acabado. É sempre possível acrescentar novas camadas de interpretação. Primeiro, ao além de outro quadro, que feito a partir de tal forma, tem uma tela oculta, uma porta. Então, ele está dizendo que aquele quadro inicial, original, ele tem em si na forma de uma tela, uma porta oculta que dá um corredor, que leva a outras e muitas outras, e aí fica subentendido, outras portas, certo? Então é sempre possível abrir novas portas a partir de um mesmo quadro, é sempre possível interpretar novas coisas a partir de uma velha pintura. Isso se aplica à arte de maneira geral, é sempre possível fazer várias interpretações a partir de um determinado texto, né?
cada leitor de determinada época, de determinada idade, em determinado tempo, vai conseguir acrescentar uma informação nova àquela arte, seja ela literatura, seja ela pintura, seja ela escultura, enfim. Então a percepção que eu posso ter de um certo texto pode ser diferente para cada um de vocês. Não que seja possível fazer qualquer interpretação a partir de um texto. Há um limite de interpretação. Mas, como cada pessoa vai acrescentar à visão de mundo do artista a sua própria visão, é possível que o leitor encontre novos sentidos no texto que não eram exatamente os que o autor inseriu quando produziu aquele determinado texto, ok? E a escritora Cecília Meirelles tem em seu poema Reinvenção uma frase muito interessante que diz muito a respeito de tudo isso que a gente falou hoje e que, de certa forma, oferece uma possibilidade de resposta àquela pergunta que eu fiz no início dessa aula, que era: por que todas as sociedades produzem arte? Por que onde quer que tenha existido o ser humano houve manifestação artística? A Cecília diz no poema Reinvenção que a vida só é possível reinventada. Então é de certa forma como se a arte fosse uma forma de tornar a vida menos monótona, de reinventar a vida, de trazer novos significados para a vida, de fazer com que a gente vá além disso que a gente tem à nossa volta, que a gente invente universos, que a gente possa viajar no tempo, no espaço, lendo uma história que se passou em outra época, vivenciando a experiência através da vida do personagem, sentindo a empatia por uma pessoa que nem sequer existe, mas que ensina para a gente alguma coisa a respeito da própria vida. Então, pessoal, eis a relação que existe entre a arte e a sociedade e o homem, a arte e o leitor, o produtor da arte e aquele que a consome. Dito isso, eu quero que vocês acessem o link que está aqui embaixo do vídeo na descrição, que vai levar vocês a uma música chamada Construção, de Chico Buarque. Vocês vão ouvir essa música, eu não vou colocar ela aqui por conta de direitos autorais. E vocês vão até a página 34 do livro de vocês e vai haver uma atividade a ser feita que relaciona essa música com o quadro Acidente de Trabalho, de Eugênio Proença Singal, de 1944. São 8 questões e eu quero que vocês leiam o texto, ouçam a música, façam a relação entre a música e o quadro e respondam essas 8 questões que estão no livro de vocês. Aproveite e façam também as questões que estão na página 26, 27, 37 e 38 da unidade 2 do livro de vocês, ok? E para quem não é meu aluno e assistiu essa videoaula, eu vou colocar também em PDF as questões para que vocês possam responder. Printem a resposta no caderno, enviem por WhatsApp para mim, 89 994 20 3686. Até mais, fiquem em casa.